Oi pessoal, tudo bem? Sou a professora Bel e hoje a gente vai para uma dica para a Unesp de 2022. Seguinte, a Unesp já para o ano de 2021, esse ano que já está acabando, ela mudou a estrutura da prova por conta da pandemia e ela apresentou uma prova de segunda fase teste, né? A VUNESP, que faz a prova da Unesp, apresentou uma prova teste. E aí a gente vai para as dicas para essa prova, no que a gente pode esperar dela, né, nesse final de ano de 2021 ainda, mas vestibular Unesp 2022. Primeiro, o nosso grande objetivo, né? Que você seja aprovado, que você chegue lá, que chegue super contente, alegre, feliz e falando: passei, Bel, passei. Então vamos lá, a estrutura da prova é essa, né? São 20 questões de humanas, 20 questões de exatas e 20 questões de linguagens que vocês vão fazer na prova teste de segunda fase. Para começar, eu trouxe aqui, ó, a princípio, o tema da redação. Tempo é dinheiro, pouquíssimas informações sobre esse tema e a redação foi sobre isso, né? Que é um tema, né, bem vinculado também a essa área de ciências humanas que a gente está conversando hoje. Dentro da prova de história, né, como é que foi a estrutura da prova? 20 questões de ciências humanas, 8 dessas 20 questões de história, 7 de geografia, 2 de sociologia e 3 de filosofia, o que eu pude identificar na prova que aconteceu em maio desse ano. Então, o que a gente espera dessas próximas 20 questões que vão acontecer na segunda fase do vestibular 22? Mais ou menos a mesma estrutura. 8 de história, oscilando aí 8, 7 de geografia e assim por diante. O que caiu, né, e a gente pode interpretar dessa prova? Temas clássicos, nada de muitas novas informações historiográficas, os temas inovadores foram poucos, tá? Mas temas clássicos, né, como por exemplo, as revoluções inglesas caíram na prova de 21, nazismo, ditadura civil-militar no Brasil, né, tinha uma questão sobre temas vinculados a esse período tão polêmico, né? Muita gente se preocupou, né, se os vestibulares teriam, né, coragem ou até mesmo um caminho para perguntar sobre esse tema, e ele caiu, ele tem caído independentemente das questões políticas pelas quais o nosso país passa. Então, esse regime, essa ditadura civil-militar tem sido cobrada dos alunos nos últimos vestibulares. E quilombo, né? Os quilombos e a estrutura pela qual eles foram formados também continua sendo cobrado. Temas clássicos que vêm caído constantemente em muitas provas, não só na Unesp, né? Só que aí trouxe alguns temas inovadores, né? Em tempo de pandemia, todo mundo esperando questões mais sobre as clássicas pandemias, como por exemplo a peste negra do século XIV, a Unesp trouxe a lepra do século XIV, né? Não fugiu muito a questão pandêmica, mas ao invés de perguntar aquilo que poderia ser muito mais esperado, que era a peste negra, caiu lepra no século XIV. E quilombo, Bel, você colocou ali em cima em tema clássico e depois embaixo como tema inovador, o jeito pelo qual foi perguntado fugia à regra do padrão de que quilombo é um lugar de escravo que fugiu. Então, o jeito de perguntar sobre quilombo foi inovador, sim, por isso eu coloquei ele tanto como um tema que poderia ser cobrado de forma clássica, como também com uma temática abordada sobre esse tema diferenciada. E uma questão que acredito muito que vocês vão encontrar, né, na Unesp desse ano, um texto ou 2 textos para 2 questões. Isso é muito comum nas provas da VUNESP, tá? Falava sobre a viagem do Pedro Álvares Cabral ao Brasil, e aí a gente tinha ali 2 perguntas sobre isso. A viagem em si é muito pouco cobrada, tem se caído mais nos últimos anos, expansão marítima, pioneirismo português, mas a viagem em si, né, e relatos dessa viagem foi inovador. Apostas para esse ano, né? O que a gente tem visto nos últimos vestibulares e que pode cair nessa prova de Unesp 2022, segunda fase? Acredito muito que vocês vão encontrar história da arte, isso mesmo. Eu trouxe aqui 2 telas para a gente dar uma olhada, uma refletida, né? Ó, a persistência da memória, Salvador Dalí. Estou apostando nesse tipo de arte um pouco mais contemporânea para vocês articularem na prova. Do outro lado, a gente tem o Diego Rivera, mexicano, né, que viveu ali naquele período entre Primeira, Segunda Guerra Mundial, pegando até um pouquinho do pós-guerra. Essa é uma imagem que se chama Sonho de uma Tarde Dominical na Alameda. Na verdade, é um mural, que ele é muito mais caracterizado pelos seus murais no México, nos Estados Unidos. Além de História da Arte, pode esperar, pode apostar que a gente vai encontrar América, tá faltando América nessas provas da Unesp, então provavelmente a temática de América, seja processo de independência, como também do Brasil, né,
que a gente está comemorando aí no ano que vem o bicentenário da independência do Brasil, relacionada às independências da América Espanhola e até mesmo a do Haiti, né, liderada por escravos. É tudo questão de Brasil misturado com América, ou até mesmo, né, Estados Unidos, que a gente inclui aqui dentro dessa grande temática chamada América. Tô sentindo falta e aposto também para esse vestibular. República Populista, aquele período que vai ali do Vargas, passando pelo Juscelino Kubitschek, né? Até mesmo aquele processo que culminou com a tomada do poder pelos militares em 64. E com certeza vocês vão encontrar algum processo revolucionário, porque a VUNESP, de novo, que faz a prova da Unesp, adora essa temática das revoluções. Na primeira fase, a gente já encontrou Revolução Industrial. Na prova que foi do vestibular passado, caíram as revoluções inglesas, então aí a gente pode abordar de repente uma revolução francesa para as próximas provas, né? Então essa aí seria as minhas dicas para o próximo vestibular. E aí é o que a gente espera, que você saia, né, do senso comum do padrão e atinja seu objetivo muito maior. Beijo, boa prova para todo mundo.